I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement. Olá, amigos! Estamos aqui agora com mais um exemplo de regra de 3 simples. Para um carregamento de areia, foram necessárias 30 viagens de caminhões com capacidade de 5 metros cúbicos cada. Se o transporte fosse feito em caminhões com 6 metros cúbicos de capacidade, quantas viagens seriam necessárias? Bem, observem que nós temos aqui agora dois dados interessantes, que é quantidade de viagens que deram, e aqui a capacidade do caminhão. Capacidade caminhão. Então o que acontece? Ele está me dizendo que ele deu 30 viagens. Então aqui a quantidade de viagens foram 30 viagens para o caminhão de 5 metros cúbicos de capacidade. Quantas viagens ele vai dar se ele aumentar a capacidade do caminhão para 6 metros cúbicos? Vocês estão vendo aqui que eu aumentei a capacidade do caminhão. Então se eu aumentei a capacidade do caminhão, de 5 eu fui para 6, eu aumentei a capacidade do caminhão. Então se eu aumentei, eu coloco uma seta representando para cima que eu aumentei o valor. Quantidade de viagens. Se eu aumentei, quanto um caminhão consegue pegar? Então eu não vou precisar dar 30 viagens, eu vou dar menos viagens. Então eu vou diminuir a quantidade de viagens, tá vendo, gente? Por que, gente? Se eu estou colocando agora um caminhão maior, se eu der 30, eu vou levar mais areia do que o necessário. Então eu tenho que dar menos viagens com o caminhão que cabe mais. E aí eu compenso, tá certo? A mesma coisa, você vai transportar 10 pessoas. 10 pessoas, aí você tem um carro. O carro, sem contar o motorista, leva mais 4 pessoas. Então as 10 pessoas vão ser levadas 4 na primeira viagem, 4 na segunda viagem e 2 na última viagem. Você levou as 10 pessoas. Se você for num carro maior, que tem 6 lugares, como a doblô, 7 lugares, você vai ter 6 pessoas indo na viagem e mais 4 indo na segunda viagem. Ou seja, o carro de 4 passageiros até 4 passageiros, você teve que fazer 3 viagens, enquanto o carro de 6 passageiros você só fez 2. Porque aumentou a quantidade, a capacidade de passageiros. Então aqui é a mesma coisa. Quando você tem um caminhão de 5 metros cúbicos, ou seja, 5 metros cúbicos de areia você levava em uma única viagem, você precisa de 30. Agora quando você tem um maior de 6 metros cúbicos, você não precisa mais dar 30 viagens, você vai dar menos. Então, mas observem que enquanto um aumenta a capacidade, a quantidade de viagens vai diminuir. Então o que a gente faz? A gente altera a ordem dos números, porque elas são grandezas inversamente proporcionais. Vai ficar como? Vai ficar da seguinte maneira. Algo do tipo x e 30, 5 e 6, como está aqui. Então aí nós iremos fazer produto dos meios pelos extremos, onde fica 6x é igual a 30 vezes 5. 6 vezes x é xx. Então 6x é igual a 3 vezes 5 vai dar 15. 150. Logo, x será, ó, se o 6 está multiplicando aqui, eu irei passar para o outro lado da igualdade e ele vai com a operação oposta. Se está multiplicando, ele vai dividindo. 150 dividido por 6. Isso daqui, x será igual a, vamos fazer a continha? 150 dividido por 6 vai dar 2, 5, ou seja, 25 viagens. É o quantas viagens ele vai precisar dar. Vocês estão vendo que realmente o x diminuiu, foi para 25, então está correto, porque nós sabíamos que x tem que ser menor que 30 e o x deu igual a 25. Então, ó, foi menor que 30 e está correto.
Tá certo, gente? É esse o cuidado que vocês precisam ter na hora de fazer. Regra de 3 simples. É saber se as grandezas estão proporcionais. Se estiverem inversas, vocês têm que trocar a ordem de uma delas para poder ficar a setinha no mesmo sentido. Aqui, quando eu troquei a ordem, o que aconteceu? A capacidade do caminhão, ela está assim, aumentando. Então, se aqui fosse 25, estaria assim, ó, aumentando também, porque de 25 foi para 30. Aumentou. Certo? Então, eu pude fazer o cálculo de quantas viagens agora eu precisaria dar. Mais um exemplo para a gente fixar esse conteúdo de forma mais concisa, né? mais clara possível. Com 100 kg de trigo, fabricam-se 65 kg de farinha. Com quantos quilogramas de trigo são fabricados 260 kg de farinha? Olha só, gente. Aqui nós temos agora trigo e farinha. Todos os dois estão em quilos. Então nós temos que comparar agora eles dois na nossa regra de 3 simples. Nós temos aqui, ó, trigo. Quantidade de trigo. Opa, furei aqui. Tem um buraquinho aqui na minha mesa. Farinha. Então, o que vai acontecer? Ó? Ele está me dizendo que com 100 gramas, 100 gramas não, 100 quilos, isso aqui está em quilos, isso aqui também está em quilos, 100 quilos de trigo, você fabrica 65 quilos de farinha. Porque o trigo ele vai tirar o caule, né? Vai tirar somente a parte do trigo que interessa, então vai se perder aí uma grande quantidade de trigo na hora de se transformar para farinha. Ok, não tem problema nenhum. Então o que acontece? A farinha às vezes ela fermenta e tudo mais e aí vai diminuindo a quantidade de trigo. Ele está dizendo que quer saber quantos quilos de trigo, ele quer saber isso aqui de trigo, fazem 260 quilos de farinha. Muito bem, gente. Olha só. Se com 100 eu faço 65, para fazer 260, eu vou precisar de mais trigo. Vocês concordam comigo? Eu aumentei aqui, de 65 eu fui para 260, então eu aumentei. Se eu aumentei, eu coloco uma seta para cima. Eu aumentei a quantidade. Se eu tinha 100 para fazer 65, eu vou ter que aumentar a quantidade também para fazer 260, correto? Então aqui eu também vou ter que aumentar. Olha só, as duas setas estão para cima. Isso quer dizer que essa daqui, essa quantidade aumentou e essa daqui também vai aumentar quando eu achar o x. É sempre analisando quanto é que pode ser o x. Se o x vai ser maior, se o x vai ser menor. Então vocês têm que raciocinar que aqui o x tem que ser menor não. Opa. O x ele vai ser maior que o número 100. Furei de novo aqui. Ele vai ser maior que o número 100. Você vai achar o número maior. Então, como aqui cresce, aqui também cresce, podemos fazer diretamente agora a nossa continha, sem medo, certo? Nós vamos fazer o produto dos meios pelos extremos. X vezes 65 vai dar 65 vezes x, que é igual a 100 vezes 260. 100 vezes 260. Furei de novo o papel. Nossa senhora. Calma, cadê o buraco? O buraco tá aqui, coisa. 65x é igual a 26, 26 mil. Então o que acontece? Se o 65 está multiplicando x, e eu quero saber quem é só o x, eu tenho que fazer o que com 65? Passar para o segundo membro dividindo, porque está aqui multiplicando. Quando eu passo na igualdade, eu inverto a operação. Então, vai ficar como? Meu x ficará 26 mil dividido por 65 quilos. Ou seja, quantos quilos de trigo eu vou precisar? Temos que resolver aqui essa divisão. Então vamos lá. Faz aqui 26 mil dividido por 65. Olha só, 65 vezes 4. Vamos ver logo quanto é que dá. 65 vezes 4. 20, 1, 2, 24, 1, 2, 26. Nossa. 260.
Então é com 4. Para 260 aqui vai faltar 0. Abaixo 0. Para 0 falta 0. Abaixo 0. Para 0 vai faltar 0. Então olha só, 400. Nós encerramos aqui a nossa continha. E encontramos aqui 400 kg de trigo serão necessários para a gente poder fazer 260 kg de farinha. Então, no lugar do x aqui, nós achamos 400, que é um valor maior que 100, o que prova que a nossa teoria, a nossa lógica está correta, tá? Então isso aqui é o que? Isso aqui é a quantidade de trigo, olha só, de trigo. Nós precisamos de 400 kg de trigo para poder fazer 260 kg de farinha. Então, galera, fica aí a dica, tá certo? É o pensamento que vocês têm que ter, tomar cuidado. É para isso que você vai utilizar as grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Deixa eu colocar aqui na outra. Certo? Grandezas inversamente proporcionais, grandezas diretamente proporcionais. Então, para isso que serve o estudo de razões e proporções, tá? Para essas questões que nós vamos utilizar sempre até o ensino médio, vocês não vão escapar disso aqui. Então temos que aprender com calma, paciência, estudem bastante, tá bom, galera? E até a próxima. I never made it, but I know what it takes.